Vou chamar outro Paulo, Paulo Neflídio, e o Miguel Chicaoca para montar a segunda mesa, Educação, Experiência e Arte. O Paulo Neflídio é paulista. É paulista mesmo? É de São Paulo, né? Paulista. Paulista. Mas não sou paulistano. Não, é paulistano. Fez graduação na ECA, mas também tem uma formação em eletrônica. É um artista sonoro e nós vamos poder compartilhar essa experiência a partir do momento em que ele vai aqui conversar conosco, e que realiza no seu trabalho uma série de ações que vão do campo da escultura, da instalação até a gambiarra, né? Na sua trajetória, eu destacaria a Bolsa Pampulha como um ponto importante desse encontro e desse convívio, mas também a sua participação na Bienal do Mercosul e o Prêmio Marco Antônio Vilaça, né, que você ganhou. Pois bem, Paulo, muito obrigada. Obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite também, pela segunda vez. Estive aqui semana passada no Polifonias também. Bom, pessoal, quanto tempo a gente tem de 25 minutos? Bom, eu vou pedir para o Marcelo abrir minha página. Bom, eu fiz uma seleção aqui de 17 obras, mas eu acho que eu vou ter que dar uma resumida ainda nisso para caber nos 20 minutos. Aí eu acho que é legal até começar falando da Música dos Ventos. Você conheceu, você viu a obra em funcionamento? Que foi exatamente a obra que eu produzi durante a residência da Pampulha. Foi uma residência de arte, onde eu e mais 11 artistas fomos selecionados a partir de envio de projeto para ficar um ano em Belo Horizonte, e a partir desse convívio com os outros artistas, e também havia um acompanhamento crítico com curadores que aliás fizeram a seleção dos projetos, né? E aí nesse período a gente desenvolvia uma obra que ao final seria exposta no museu. E aí eu produzi a obra Música dos Ventos. Pedi o favor para clicar em vídeos. A primeira obra aqui de baixo é a Música dos Ventos. Vou pedir para colocar o vídeo. Esse é um vídeo que eu fiz na época, isso foi em 2003, do processo de construção dessa instalação. Essa é a parte de construção dos cataventos. Eu acho que essa obra tem bastante a ver com o tema aqui da mesa, né, de ciência. Essa é um circuito que é uma chave ótica. Ela possui esses dois LEDs, sendo que o da direita é o emissor de luz e o da esquerda é o receptor. Então, quando o catavento gira esse eixo, ele abre e fecha essa passagem de luz, gerando um código binário de ligado e desligado, ou seja, 0 e 1. Aí, na época, eu tive a ideia de construir 4 cataventos, e esses 4 cataventos combinados, o sinal gerado simultaneamente por esses 4 cataventos ia gerar uma combinatória de 16 possibilidades. Esse aqui é 2, é binário, né? 0 e 1, vezes 4 cataventos, é elevado à quarta potência, então são 16 possibilidades. Aí tem a imagem dos cataventos. Isso era o meu quintal, lá na residência, né? Na minha casa. E aí a exposição no Museu da Pampulha, na Martins. E aí eu fiz um esquema que o sinal gerado pelo catavento entrava no circuito emissor de rádio, e dentro do espaço expositivo havia um receptor que recebia esse sinal enviado pelos cataventos, fazia a combinatória e aí percutia uma espécie de uma estrutura com cordas metálicas.
Aí, se não havia vento, a obra ficava em silêncio, porque era a situação de binário de 0, 0, 0, 0. Se um catavento começava a girar, seria 0, 0, 0, 1, aí tocava a primeira nota. 0, 0, 1, 0 tocava a segunda, 0, 0, 1 tocava a terceira. E assim por diante até chegar em 16 possibilidades. O som que a gente está ouvindo de fundo é o som da música do vento. O interessante nessa obra também, a minha intenção era criar uma música que você, ao mesmo tempo, estivesse ouvindo e, simultaneamente, você pudesse ver os cataventos girando ao lado de fora do museu. Então você fazia essa relação, ao mesmo tempo, sonora e visual. E também o fato de criar uma melodia que a composição fosse gerada pelo vento, pela situação do vento. E aí entra a questão do caos que desde então está presente na minha obra. Acho que pode cortar o vídeo. Logo depois que eu fiz essa obra, eu fiquei pensando nessa questão de uma relação, de um aspecto natural e também caótico, no caso dos ventos. Eu pensei em construir uma outra obra onde o movimento de rotação da Terra seria o ativador da obra. Eu construí o lusco-fusco. Eu construí esse objeto com um sistema que ele captava uma faixa de luminosidade. Tem a ver com fotografia. Ele pegava o momento do crepúsculo, tanto na parte do lusco-fusco, aliás, na alvorada ou no crepúsculo. Então ele pegava uma faixa de luminosidade que ativava a obra e depois desativava. Então tocava aí cerca de 10 minutos ou 15 minutos, de acordo com as mudanças de luminosidade devido à rotação da Terra. E aí o interessante é que cada dia era um horário diferente, essa obra ia tocar. Então foi mais uma obra que eu produzi pensando nessa questão da natureza. Aí depois eu vou pedir para você voltar no anterior aí, lugares sonoros. Aqui na esquerda, aí, lugares sonoros. Essa foi uma obra que na época que eu estava produzindo a Música dos Ventos me veio a ideia de produzir esse trabalho, que seria criar uma espécie de um teclado. Pode abrir, deixa eu ver, pode abrir essa imagem, a segunda linha, a quarta imagem. Isso. Eu construí esse tecladinho de madeira com 10 teclas. A minha intenção foi que cada dedo estivesse relacionado a uma tecla. Então, seria como se a mão tivesse uma extensão desses cabos, né? Do teclado saem esses 10 cabos amarelos, cada um respectivamente a uma tecla, e na ponta dos cabos, vou pedir para você dar um clique na imagem para o lado, para a esquerda. Aí, na esquerda. Tem esses martelinhos que ficam nas extremidades. Pode ir mais um? Mais um? Aí, e eles ficam conectados na estrutura da arquitetura. Esse é o prédio do Centro Cultural São Paulo, que eu acho que foi o melhor lugar onde eu montei esse trabalho, assim, que ele acabou quase que virando um site específico, porque ele funcionou de uma forma aí, de uma forma muito boa, porque tinha toda a estrutura do prédio de ferro, quando percutida, gerava muita diversidade de timbres, né? E o interessante, como eu estava falando, que cada tecla, você tendo 10 dedos e cada dedo uma tecla, você sentia como aquele vamos dizer, aquela interface, esse objeto servia como interface do seu corpo
conectando o seu corpo a toda a arquitetura. Então você sentia realmente como se tivesse uma extensão do seu corpo, parecido com a ideia de que uma vez eu li que a teia da aranha ela é considerada quase que uma extensão nervosa da aranha, porque ela sente pela teia. Então seria isso, essa obra seria quase que uma teia de aranha. E transformar o espaço físico, o espaço da arquitetura, em matéria sonora. Ele também seria quase que um objeto parasita desse espaço, né? Aí eu vou pedir para você voltar para a pasta inicial. Aqui, clica em decabracto radiofônico, em cima do lusco-fusco. Sobe. Aí. Aí, pensando na ideia de... Pode abrir qualquer uma, essa. Pensando nessa ideia de conectar o objeto ao espaço, eu já tinha feito um que seria o espaço físico. Físico matéria, né? Aí depois eu pensei em fazer o decabracto radiofônico, onde eu construo um objeto que ele reproduz o som das ondas eletromagnéticas presentes nesse espaço. Então ele é um objeto que contém 10 rádios de FM internamente, onde você tem o controle de volume e de sintonia de cada um desses rádios, e esse teclado ele faz o liga e desliga desses falantes. Então, quando você toca esse teclado, ele deixa passar o som desses radinhos que estão sintonizados em rádios diferentes. Me interessa nesse trabalho a questão também do acaso, de produzir um objeto que cada vez que você aperta a tecla ele vai produzir um som diferente, né? Então, imaginar que esse objeto pudesse estar na Alemanha ou no Japão, cada lugar ele vai produzir um som local, né? E também, assim, na minha produção, acho que é interessante falar que tem alguns objetos meus que tem mais a ver com a música automática, a história da música mecânica, as pianolas, máquinas, as caixinhas de música, né? E alguns outros que eu considero como instrumentos que poderiam ser usados na música contemporânea. O decabracto radiofônico, decabracto porque são 10 braços, né, e radiofônico por causa dos rádios, poderia inclusive tocar aquela peça do John Cage, que é o Imaginary Landscape. Apesar que na peça são 12, mas aqui aí só pegar mais 2 rádios, mas daria para fazer Aí eu vou pedir para abrir o protótipo. Esse aí já é outro instrumento que eu fiz inspirado no Theremin, que é não sei se vocês conhecem, mas é considerado o primeiro instrumento eletrônico da história, o Theremin, né? Que ele funciona a partir da... O Theremin ele funciona a partir da distância do corpo em relação às antenas, uma de frequência e outra de amplitude. No caso, eu construí uma espécie de Theremin, só que não é. As luzes desses rádios que ativam as frequências, que estão na mão direita, e na mão esquerda tem essa luz que capta as vibrações geradas por esse rádio. E outra coisa é que o Theremin é monofônico, esse instrumento são 5 vozes. Padrão da minha produção de instrumentos. Acho que pode tirar também. E aproveitando que está no YouTube aí, teclado sísmico aí. Esse aí também é um objeto que eu considero como instrumento da minha produção. Pode aumentar um pouquinho o som?
legal, pode dar um pause. O teclado sísmico, acho que até um pouco parecido com lugares sonoros, foi a ideia de percutir o chão, de usar a percussão do chão através desses marteletes. São marteletes elétricos, rompedores de concreto, né? E que eu coloco nas pernas desse bicho, dessa escultura. Acho que é bacana falar também, em relação ao teclado sísmico, a questão física, né? Que a minha ideia é de produzir um instrumento não melódico, mas mais percussivo e ruidoso também. Então tem essa questão sonora que é ruidosa, mas também tem a questão sonora que é física, que a gente sente as vibrações no próprio corpo. Quando você está ali no instrumento, você sente as vibrações pelo chão atingir o seu corpo, né? Acho que é também interessante, uma curiosidade, que os nossos tímpanos, eles são um desenvolvimento da pele. Então, na verdade, a gente pode escutar pela pele também. Então, essa foi a minha intenção com o teclado sísmico, que a gente escutasse esse som, essas vibrações pela pele. Acho que eu falei certo? O tímpano é uma evolução da pele. Uma evolução da pele. Isso eu vi em algum documentário de evolução. E outra coisa que eu gosto muito dessa obra, que é o fato dela... Eu me inspirei nos sons da cidade, nas questões de transformação urbana. Eu sintetizei ali nesse objeto a ideia de... uma ideia maior que seria de construir uma orquestra com tratores e objetos rompedores de concreto para construir uma orquestra. Eu fiz aí um diminutivo dessa ideia. Mas é inspirado mesmo nessa questão urbana, dessa coisa que não para, né? Dessa transformação urbana muito rápida. Aí eu vou pedir para você abrir mais um instrumento, que é o retrocórdio. Eu acho que é interessante mostrar o retrocórdio na sequência. Como vocês vão poder ver, é um instrumento mais melódico. Então, é uma questão que, assim, eu não tenho muita... eu não tenho uma linha fechada de pesquisa. Às vezes eu tenho uma vontade de fazer um instrumento ruidoso, eu faço. Às vezes eu quero fazer uma obra mais melódica. Acho que o artista tem essa liberdade, né? Esse é um instrumento que funciona através de retroalimentação magnética, por isso eu dei o nome dele de retrocórdio. Retroalimentação, as cordas, são 10 cordas. Possui esse teclado sensível. Essa já está dentro da minha produção de objetos automáticos. A minha ideia aí seria que essa água funcionasse como uma espécie de corda de uma caixinha de música. Ela que vai dar o tempo também do funcionamento dessa máquina. E a ideia é que o tamanho da gota produzida por esse objeto
ele, uma gota pequena vai dar uma nota, uma gota pequena, ela vai ter uma maior resistência, então ela vai dar uma nota, agora já não lembro mais. Construir esse objeto com 4 torneiras, sendo que cada uma dessas torneiras elas estão ajustadas em 4 faixas de frequências. Então tem os graves, 2 médios e um agudo. A minha intenção com esse objeto é criar 4 vozes. Aí a gente começa a ver 2 vozes simultâneas. Aqui mais grave a de lá o médio, né? E o interessante desse objeto também é que, por exemplo, na música dos ventos, eu resolvi a questão de um padrão caótico pelo vento. A melodia ela era estabelecida pelo vento, porém as notas eram sempre as mesmas. No caso do gotejador, a minha intenção era criar microtonalidade. As gotas elas têm dimensões variadas e cada gota vai dar uma nota diferente. Vou pedir para avançar só um pouquinho o vídeo, para a gente ver as 4 torneiras. Aí já é o resultado de 4 vozes simultâneas. Tá legal. A gente pode avançar. Pode dar o pause. Obrigado. Aqui no caso, no gotejador, eu criei um sistema eletrônico onde essas notas eram geradas por um circuito gerador de frequência através de um resistor e de um capacitor. É a multiplicação dos valores do resistor e do capacitor que vai dar uma determinada frequência. O resistor é a gota. Cada gota ela está fazendo a vez do resistor no circuito. E aí, se uma gota é grande, ela tem uma resistência menor do que uma gota pequena. Se a resistência é menor, a resistência é menor, a frequência é menor, porque é o fator de multiplicação do resistor e do capacitor. Não sei se deu para entender isso. Mas funcionou. Aí eu acho que vou mostrar o módulo lunar, que você estava falando da Bienal do Mercosul. Essa foi uma obra que eu construí também com a intenção de ser um objeto de música automática, inspirado nas pianolas. Essa obra é uma pianola, só que eletrônica. Ela vai lendo essa partitura e
cada pontinho preto ali vai acionando um evento eletrônico, que são motores, fumaça, ruídos, etc. Eu fiz inspirado no modo lunar, que é o desenho da máquina que foi para a Lua. Nessa partitura eu criei também uma história, então é uma espécie de história musicada, né? Ela tem informações ao mesmo tempo da história da viagem ao homem à Lua, mas também da ficção científica. Então tem momentos aí que são notas da 2001, Odisseia no Espaço. Tem uma mistura aí. Acho que pode tirar, pode dar um pause. Em determinado momento também comecei a perceber um problema assim, na questão das obras sempre dependerem da energia de estar plugado a uma tomada. Tive algumas situações de algumas obras que queimaram, porque era 110, ligou no 220. E aí eu comecei a pesquisar célula solar. Aí tem uma série de obras que são solares. A gente pode colocar a cigarra que está aqui embaixo. Essa é a cigarra solar. Eu comecei a pensar a produção de obras que pudessem ficar no espaço aberto, por exemplo, que não dependesse de estar ligado na energia elétrica. Essa é a placa solar, são duas placas solares. Acho que tá legal, era só para dar uma olhada. Ainda nesse sentido, pode colocar essa aqui de baixo, o monjolofone, da esquerda. Nesse sentido de ficar independente da energia elétrica, eu criei esse mecanismo que é o monjolofone. A máquina movida a água. A força que move o funcionamento dessa obra, que ativa o funcionamento dessa obra, é a força das próprias pessoas ao bombear a água. Essa água ela é bombeada para o reservatório, que fica na parte superior da obra, e quando você abre os registros, começa a acionar os monjolos na escala temperal. E aí você consegue produzir música aleatória dentro de escalas pré-determinadas. No caso, nessa situação é uma escala cromática. Eu abri só as notas, ali no caso as pretinhas indicam os sustenidos, né? Eu abri só as notas. Acho que agora eu vou mostrar um pentatônico, talvez. Essa é a escala cromática, são só as brancas abaixo. E representaria as notas brancas do piano, na escala do piano. Acho que tá legal. E depois eu
mostro o dodecafônico, vou criando em cima. Aí, em 2000 acho que não lembro se foi 2009 ou 2010, eu comecei. Até então eu mexia com eletrônica analógica, os circuitos analógicos, onde, por exemplo, você quer alterar uma frequência, você tem que ir lá e mexer no hardware. Você está produzindo um gerador de frequência, você quer mudar uma nota, você tem que tirar o componente e colocar outro. E a partir desse ano, 2009 ou 2010, não me lembro, eu comecei a produzir obras utilizando uma plataforma que se chama Arduino. Vocês talvez devem conhecer. Que é uma placa de desenvolvimento que você liga ela na porta USB do computador e ela possui pinos de entrada e saída digital. Então, por exemplo, se eu quero que num pino daquele ele gere uma frequência específica, eu não preciso alterar o resistor ou um capacitor. Eu entro no código do programa, altero lá a frequência e faço o upload para o microcontrolador. E aí já passa a gerar o código, a frequência que eu quero, etc. Se eu quero fazer um temporizador, eu coloco lá um delay de 1 segundo, de 1 minuto, ele vai dar o tempo de 1 minuto. Então, isso facilitou bastante a minha parte eletrônica, assim, acelerou bastante a parte de projeto eletrônico e também da confecção da placa, porque se nos trabalhos anteriores cada placa eu fazia com um desenho diferente específico para cada trabalho, já utilizando o Arduino acabou virando um circuito mais ou menos padrão, onde eu só altero o código. Tem algumas diferenças, mas vamos dizer a base do circuito é sempre a mesma. E aí eu vou mostrar para vocês o speaker, por exemplo, que já é com Arduino. Nessa obra eu já estou usando o circuito de Arduino. Eu fiz esse vídeo acelerado só para mostrar o processo de montagem da obra, que é bem simples. Também é um trabalho que assim, a parte escultórica ela é inteira feita de peças de encanamento de tubulação de água. E aí eu tenho o nome da obra de speaker, porque ao mesmo tempo que ele possui cinco falantes nessas bocas, ele também é um orador, ele é um falante, ele é como se fosse um cantor de jazz. E o interessante do Arduino é que todas essas notas elas estão sendo produzidas em tempo real. Elas estão sendo, o código fala assim, gera um aleatório de 500 para 1 kHz. Ele vai gerar uma nota e vai produzir as notas aleatoriamente. Eu acho que tá legal. Então vou mostrar só uma imagem do horizonte eólico. Esse é um desenho, um esboço da obra, só para mostrar também a questão das possibilidades de materiais. Eu acho que é interessante. Eu acho que tem até uma relação nossa, né, Paulo? De materiais, né?
de trabalhar com materiais não usuais nas artes. Eu quis mostrar essa obra só para dizer que isso aqui são peças de encanamento de água também, de tubulação de água. Pode clicar na terceira imagem. Essa é uma torre de 6 metros de altura. Volta na página, só volta uma e rola lá para baixo. Só para ver se tem uma imagem de... clica na terceira imagem, sobe mais uma, aí, só para ter uma ideia de dimensão, eu estou ouvindo a obra aí. Para a gente ver que é possível fazer, de repente, uma estrutura, uma torre, de materiais plásticos, né, que não são normalmente utilizados nas artes. E essa é uma obra de se ouvir o entorno. Eu chamei de horizonte eólico eólico, porque ela é uma obra, ela é como se fosse um periscópio sonoro. Você pode rotacionar e coloca o ouvido na tubulação, você consegue observar o horizonte através dessa escuta. Bom, pessoal, acho que é isso. Vou passar para o Miguel. Muito bom. Obrigado. Paulo, eu sempre fico muito feliz de ver, experimentar, ouvir, sentir os seus trabalhos. Assim. É sempre muito bom. Semana passada, infelizmente, eu não pude te ouvir no Polifonia, mas que bom que hoje a gente pode compartilhar aqui. E acho que uma coisa que sempre me solicitou no seu trabalho é essa possibilidade de dar a ver algo que está, mas que não se presentifica concretamente, que não por essa experiência. E, por vezes, você nos convida a fazer com que isso apareça, por vezes você nos convoca a perceber a existência, e acho isso absolutamente extraordinário. Assim, gosto muito do trabalho, né? E acho que, assim, pensando nessa relação, tanto do seu trabalho quanto do Paulo, né, os dois Paulos, como que essa relação entre arte e ciência, ora, o campo da ciência é um espaço que atua como parceiro, como agente provocador e articulador da experiência, ora, ele é friccionado e tensionado, né, para levar isso a um limite. Então, acho muito interessante poder ouvi-los assim e compartilhar aqui conosco. Pois bem, eu passo então a palavra para o Miguel. O Miguel Shikaoka estar aqui conosco também é um motivo de muita alegria. Tivemos a sorte de tê-lo aqui num evento de fotografia em julho e poder ouvir o Miguel e acompanhar um pouco das experiências que ele vem desenvolvendo no campo da fotografia, da educação, da solicitação para pensar e construir esse estar no mundo de uma maneira distinta é sempre muito bom. E talvez por isso nós tenhamos convidado o Miguel a estar aqui conosco mais tempo durante essa semana. O Miguel, ele é paulista, mas vive já há muito tempo em Belém. Há 35 anos. Então, ele é uma pessoa extremamente feliz, né? Vive numa cidade extraordinária, onde tem a melhor comida do planeta. Não estou mentindo. A formação do Miguel começa na Unicamp, se desdobra na Europa, né? Em Paris, não é? Nancy. Em Nancy. E depois vai se construir nessa relação com a fotografia. O Miguel coordenou e é um dos principais programas e eventos de fotografia do país, que é o Fotoativa, né? Lugar não só de difusão, mas de formação de toda uma geração no campo da fotografia. E aí é um prazer tê-lo aqui conosco para compartilhar um pouco das experiências. Muito obrigada, Miguel. Bom, eu que agradeço poder estar aqui com vocês. Bom, eu não sou muito de falar em mesa, na verdade, eu sou muito mais de conversar. Vou tentar aqui tirar o meu nervosismo para falar um pouco, enfim, desse percurso, que é, enfim, relativamente longo. Eu vou tentar resumir e sintetizar
aí o foco principal do que me leva hoje a trabalhar mais, né? No campo mais expandido, já não mais da fotografia, mas viajando mais com a luz como elemento que nos conduz a todos, de uma forma ou de outra, mesmo que a gente não queira. Então, aproveitando aí a deixa de como é que a coisa se deu na minha vida, falando rapidamente, que eu sou formado em engenharia, mas eu tenho um passado assim de reflexão, de dúvidas, muitas dúvidas, de muitas assim, incertezas, que me levaram a pensar que esse campo da engenharia não estaria naquilo que me foi plantado como reflexão sobre a vida, né? Minha mãe e meus pais sempre disseram que as coisas tinham que ter algum sentido, né? Tinha que ter um valor. E eu comecei a perceber no decorrer da minha formação que eu não via muito esse horizonte de fazer sentido isso, a não ser pelo fato de ser uma profissão mais ou menos desejada, né? Na média daquilo que é ser um profissional bem-sucedido. E, portanto, começou a se instalar um nível de angústia, né? O que eu vou fazer da minha vida como um engenheiro, né? A não ser um bom engenheiro, talvez. E quando fui, na verdade, estudar, fazer um doutorado em engenharia ainda na França, surgiu esse momento de, talvez, de distanciamento, e, enfim, estar em outro país, numa outra cultura, abriu um outro vácuo. E surgiu a fotografia numa prática muito doméstica de fotografar as minhas viagens. E aí fui percebendo, no decorrer de juntar as peças do que eu estava produzindo enquanto testemunho das minhas viagens, que minhas fotografias não eram somente fotografias de visitas de locais, mas daquilo que eu estava sentindo, né? Daquilo que me chamava a atenção enquanto estado de coisas que, enfim, me tocavam. Não eram fotos de lugares mais belos ou conhecidos, também tinha um pouco disso, mas o que me chamava isso. Bom, resumindo, eu percebi que ali havia alguma coisa que fazia sentido, né? Que tinha algo que me chamava, como exercício de pensar, de construir, de expor, de me lançar num campo desconhecido. E aí se deu aquilo que tinha que se dar, que é o abandono daquilo que seria a minha carreira promissora, para arriscar a vida para outro campo que não sabia o que ia dar. E voltei fotógrafo, assim, supostamente ou querendo ser fotógrafo, e também aproveitando que eu tinha passado esse tempo fora das minhas bases mais intimistas, familiares e tal, e ter constatado que meu conhecimento de Brasil era zero à esquerda, quer dizer, eu não conhecia nada de Brasil, né? Você nasce em São Paulo, eu tenho uma formação, viajei uma vez para o Nordeste, e estando distante você percebe o quanto, enfim, que lugar é esse onde você nasceu, que não é só uma cidade, um lugar. Eu resolvi que eu não voltaria para São Paulo, queria ir para qualquer outro lugar do Brasil para ver o Brasil por uma outra ótica, por um outro ponto de vista, pelo menos. Eu fui parar em Belém, assim, mais ou menos casualmente, porque tinha uma pessoa que tinha conhecido, que estava morando em Belém, me convidou para visitar, e falei, bom, eu vou para lá. Peguei minha mochila e fui para lá. E acabei, quer dizer, iniciando minha carreira de fotógrafo lá, como fotógrafo ainda nesse período, assim, apaixonado pela fotografia documental, jornalística e tal, fui arriscar a ser fotógrafo na área do jornalismo. E acabei me engajando com a imprensa alternativa, a época ainda muito cheia de restrições, e, portanto, esse fazer jornalístico, digamos, mais engajado, estava no campo de jornais que não circulavam muito. Era um jornal chamado Resistência, da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, um pouco na linha do movimento, enfim, da opinião e tal. Bom, enfim, resumindo, comecei a praticar, quer dizer, viver disso, de alguma maneira, né, me dava um sustento, mas fui convidado, e a partir de um contato que eu tive com um grupo de arte educadores, de artistas, que tinha um espaço chamado Grupo Agir, a ministrar um curso de fotografia. E aí, enfim, bom, nunca tinha experimentado também, eu vou experimentar como é que é essa história.
E eu, ao ministrar a oficina, ao final, percebi que aquele ambiente de construção do conhecimento coletivamente, das trocas, porque, apesar de eu estar ali vivendo de fotografia, eu não me considerava uma pessoa que conhecesse muita coisa de fotografia. Eu sabia um pouco da técnica, dominava minimamente algumas questões, tinha curiosidade e, por isso, eu estava lá. E que eu queria continuar esse processo de aprendizado. E acho que foi um lugar melhor que eu encontrei, que perdura até hoje, numa certa medida. A partir dessa vivência, dessa experiência, e coincidentemente no ano seguinte, a Regina Alvarez esteve em Belém e ministrou uma oficina de pinhole, ele chamou de fotografia sem câmera, que foram alguns amigos que fizeram a oficina, trouxeram isto ao meu conhecimento, e aí detonou uma coisa que foi esse momento de voltar um passo atrás, né? Saber que a fotografia nascia de um lugar muito incrível, muito simples e potente, né? Que é a matriz principal, que é a luz. E, a partir daí, quer dizer, eu também gostei desse lugar de trocar, né, de ministrar oficinas mais no intuito de estar praticando uma leitura mais ampliada, que não fosse destinada, portanto, a uma profissão numa certa linha, porque, bom, atuar em fotografia, normalmente você tem escolhas. Você pode ser um fotógrafo publicitário, pode ser um fotojornalista, pode ser um documentarista, pode ser artista também, mas, de qualquer maneira, naquele tempo eu nem sonhava com esta possibilidade. Simplesmente eu fazia a exposição de fotografia, mas mais no intuito de mostrar um pouquinho minha produção, sobretudo nesse campo do registro fotográfico de assuntos, de temas que eram mais ou menos proibidos naquele momento, mostrar. E aí esta linha de atividade voltada para o ensino-aprendizado, agregando essas experiências mais artesanais, mas que colocavam no centro, na gênese do processo, foi o que foi me conduzindo ao ponto de se tornar uma atividade principal. Hoje, por exemplo, claro, continuo fotografando, eventualmente, mas é uma questão mais que é um item num processo muitíssimo mais largo e potente, que é essa relação com a luz. Então, vou dar um salto aí no tempo e no espaço e falar um pouco desse lugar que eu fui descobrindo com o tempo. Então, eu vim da fotografia imagem ampliada, imagem mais não somente resultante de um processo de captura da luz a partir do dispositivo que o permite, né, mas pensar a luz nessa possibilidade também das outras imagens que se constituem a partir das experiências sensoriais, das experiências dos outros sentidos. Então, a minha memória começou a pensar, não só na minha memória em si, mas pensar que essa construção do lugar da imagem para o indivíduo era importante reconectar os sentidos. Então, começo a experimentar, sobretudo nessas dinâmicas, nessas provocações, que as pessoas trabalhassem ou não ver como um potente ativador do ver, né? Já que, sobretudo, esse mundo que nos mobiliza, ou que nos exige demais do uso da visão, acaba, enfim, de uma certa maneira, talvez, amortecendo esse nível de sensibilidade que podíamos ter para pensar o mundo a partir do campo do sensível, mais do sensível e tal. E, ao final, que acaba chegando na luz, na sua plenitude, na sua potência maior, né, porque, além dos valores em si, quantitativos, né, de você falar por exemplo, de velocidade de 300 mil km por segundo, né, que significa 7 voltas ao redor do planeta Terra em um segundo, ou de nano, sei lá o quê, enfim, não sei nem falar o termo correto, que dá a dimensão da vibração das ondas luminosas, né, que chega a ser, até anotado aqui numa coisa, depois a gente pode ver esse número correto, mas na capacidade que nós temos de discernir uma frequência do vermelho, do azul, do amarelo, do rosa, e que essa diferença, portanto, é absolutamente minúscula,
e poder dizer que aquilo é vermelho, que aquilo é uma laranja, que é vermelho, é uma coisa, para mim, passava batido, mas de repente começo a pensar o quanto nós somos capazes de, nossa possibilidade de ler as coisas dessa magnitude, de outra magnitude, que é essa rapidez e, portanto, de distâncias que se encurtam, né? E, ao mesmo tempo que as distâncias se encurtam, eu tenho uma visão de distâncias absolutamente intangíveis fisicamente, que são, por exemplo, as estrelas. Então, aqui estou na Terra, estou vendo uma estrela a 4 anos-luz, ou a 8 anos-luz, a 150 anos-luz, a olho nu. Então, não é uma experiência que me é possível a partir de um dispositivo externo. Sou eu e o mundo. Eu estou, efetivamente, situado numa dimensão cósmica, né? Então, isso foi bastante importante para pensar que eu não podia estar brincando com a luz, apesar de mesmo assim chamarem de brincando com a luz, dessa forma de, enfim, desprezar ou ignorar isso. Eu estou em contato com algo de uma potência e de uma possibilidade infinita, literalmente. Então, aí que surge essa busca incessante de compartilhar isso, de trabalhar isso de alguma maneira, não de maneira assim tão científica, porém de fazer com que essa experiência humana pudesse estar mais presente nesse lugar, que nós já estamos, porém nós não pensamos dessa maneira. Essa presença da luz, dos elementos como ar, terra, água, eu acho que são coisas que nos são dadas a brincar muito quando criança. Nós temos atração por essas coisas, né? Brincar com a água, brincar com o fogo, brincar com o vento, e nós vamos perdendo isso com o tempo, e a escola começa a trabalhar o conhecimento a partir de disciplinas. Eu acho uma coisa totalmente, sei lá, sem nexo isso, né? Porque todo esse conhecimento científico mesmo, ela pode se dar a partir do jogo, da brincadeira com esses elementos. Em uma certa medida, o que eu venho fazendo nos últimos anos é trabalhar mais no sentido de compartilhar isso com educadores, com pessoas que multiplicam, de uma certa maneira, as experiências no campo da construção, do saber, né, a partir de experiências, para ver se, de alguma forma, mesmo por pequenas gotas, pequenas pinceladas, por fótons, né, isso não começa a entrar um pouquinho nesta área. Isso não é claro que eu estou falando, isso não é uma coisa nova, que muitos pensadores, muitos educadores já escreveram, ou muitas escolas praticam esta linha, ou pelo menos tendem a esta linha, mas na realidade nós estamos muitíssimo distantes de voltarmos a esse lugar. O que mais me motiva a isso é pensar o quanto nós não podemos estar desperdiçando tanta potência que está presente no nosso cotidiano, né? Aí vem de encontro um pouco também uma reflexão de caráter mais filosófico, mais espiritual, porque tem um termo que veio recente, alguns anos passados, que é uma expressão japonesa que fala mottainai, né, que significa desperdício, né? Que diz assim, mottainai, desperdício, mottainai, que desperdício, ou mottainai, pô, que desperdício, né? Que isso ficou plantado como um mantra na minha memória, né? Mas como uma coisa dentro desse contexto mais da família, das coisas do cotidiano, da comida que você deixa no prato e não come, quer dizer, você pegou a mais e não comeu, ou senão você tinha uma coisa que ainda podia ser utilizada e você joga no lixo e tal. Mas ao estabelecer essa relação entre esse termo, o significado dela, que fui buscar, e quer dizer, na verdade, a junção de dois termos, né? Mottai, nai. Mottai quer dizer essência das coisas, né? Aquilo que é o âmago, aquilo que tem o cerne, o miolo, enfim, aquilo que guarda a potência. E nai seria a negação. Então, mottai, nai quer dizer você não ser digno desta essência, porque você não estabeleceu um elo profundo com essa essência. Então, o que me foi dado como desafio é pensar que com toda essa potência, com toda essa essência
que me foi dado tocar na luz, eu não podia ficar fazendo só fotografia, né? Eu não podia só estar produzindo imagens, né? Apesar da potência que também é e do que ela se representa no nosso cotidiano hoje, do que ela nos faz, bem e mal, né? Que eu poderia estar, de uma certa maneira, exercitando esta relação, né? Ainda falando de fotografia também, mas não só fotografia, né? De saber que esse lugar é o lugar de quase tudo, né? Porque se eu já fiz isso muito, né? Esses momentos de dinâmicas que você faz a pessoa pensar na luz e não tem como não tem uma pessoa que não diga que a luz não seja vida, que não seja conhecimento, que seja estado de ser, estado de espírito, de alegria, né? De amizade, de coisas que são luminosas. Então, é nesse sentido que eu venho trabalhando um pouco esses processos de multiplicação, de experiência apesar de adorar fazer isso com crianças, com jovens e tal, mas eu tenho uma preocupação hoje que, bom, eu não sou a pessoa que devo ficar fazendo animações nesses contextos mais fechados, porque você faz uma oficina de pinhole ou de câmera obscura, é sempre um grande sucesso. Mas eu percebo que só isso não propicia a apropriação mais potente dentro do contexto onde ela deveria ser, que é a escola, ou nos lugares, nos projetos sociais e tal. Então, por isso que eu venho, de uma certa maneira, compartilhando essas experiências e construindo esses percursos, né? Em cada contexto isso exige uma leitura, uma adequação, saber quem são as pessoas, de onde a gente pode partir para pensar essas coisas. E, enfim, é isso, né? Em resumo, que eu tenho a depor para falar disso. Eu vou mostrar algumas imagens, de qualquer forma, para compor um pouco esse depoimento. Então, aqui, na verdade, em 84, depois da passagem, portanto, da Regina, que eu aprendi a fazer a pinhole e comecei a fazer essas experiências também nesses contextos, né? E essa questão da formação da imagem, eu até então, a partir desse momento, eu explicava com o meu conhecimento de física como é que a imagem se constituía a partir da natureza da luz, né? Até que surge um outro momento, em 85, na Unicamp, eu voltei à Unicamp, mas não mais como engenheiro, mas fui a um encontro de um seminário sobre ensino da fotografia no Brasil, que foi organizado pela Funarte, junto com o departamento de multimeios da Unicamp, e tive a felicidade de encontrar o Rino Marconi e o Cláudio Feijó, com quem eu aprendi que podia fazer uma câmera obscura com caixa de papelão. A partir daí então voltei mais um passo atrás e vi que interessante e importante podia ser essa experiência de ver a imagem acontecendo a partir da luz, né? O dispositivo é só um ambiente mais fechado para que seja visível esta possibilidade da imagem a partir da passagem através de um pequeno furo. E aí acabo também percebendo o quanto o fazer era importante, que não fosse só mostrar isso, né? Não fosse construir e tal. E aí parto para esse modelito de construção de câmera, que utiliza basicamente papel cartão, papel cartolina, enfim, material opaco que possa ser modificado para transformar em câmera obscura. E aí vai juntando também uma série de... Porque, assim, eu tenho, por entendimento, que o conhecimento se dá de maneira plena quando você experimenta o processo, e não quando você entende o processo a partir de uma fala que tem um nexo e você fala, bom, eu entendi. Mas o entendimento nesse nível não é o mesmo que quando você experimenta e você também tem os desvios, né? Tipo, o Paulo deve saber muito bem o que é. Lá que você vai construindo, você vai vendo e você vai ajustando isso. Então, por exemplo, a luz, para mim, é uma coisa sempre incrível, instigante, pelo fato dela nos propiciar a visão das coisas, mas você não vê o raio de luz, né? Então, por exemplo, aí é uma dinâmica só para, digamos, insinuar ou materializar esse caminho da luz, que não nos é visível. É visível se eu fizer aí uma suspensão de partículas no qual o raio vai
incidindo e eu vejo pela reflexão da incidência o caminho da luz que está sendo feito. Bom, aí tem as câmeras minúsculas também e tal, enfim, a pinhole para mim é muito potente no sentido de pensar, inclusive, essa questão do volume, do que você pode estar recebendo. Eu comecei a refletir esse mundo mais de informação muito volumosa que a gente recebe cotidianamente e a capacidade nossa de processar esse volume de informações. E que a pinhole era bem interessante, que me fazia refletir que, bom, quanto menor o tamanho do furo, mais perfeita é a imagem, né? Pelo fato de você ter efetivamente ponto a ponto o que vem como uma imagem a partir da luz refletida. E que talvez fosse importante essa coisa do menos, o menos é mais, né? O quanto isso é importante. Aí resolvo furar o meu olho, né? Enfim, simbolicamente, porque tinha necessidade também aliás, essa obra está aqui no mar, né? Era um ato simbólico, uma espécie de harakiri, enfim, uma espécie de dar um golpe mortal para dizer assim, eu preciso furar o meu olho para poder enxergar melhor as coisas, né? Aproveitando esse negócio do espinho e tal. Aí só para falar um pouco que meus processos de construção, de criação de obra tem muito a partir dessas experiências que eu vou construindo nas trocas, né? E também o fato de que a luz tem sua potência também no campo da representação, do simbólico, né? Enfim, não tem nenhuma cultura, não tem nenhum povo que não tenha uma relação com a luz, com o fogo, que não esteja nesse campo do que representa ele num plano mais espiritual, num plano mais das crenças, dos rituais e tal, que isso poderia também ser integrado a esses processos para pensar esse processo num campo expandido que não fosse somente da experiência física. Essa é a Casa das Janelas, essa é uma intervenção que foi feita. Você esteve lá, né? Que é o manto da Virgem de Nossa Senhora de Nazaré, aquelas mãos e pés são fotogramas feitos pela Cláudia Leão. Foi uma viagem que eu fiz aí com as pessoas, porque era um laboratório das artes, com uma proposta de intervenção meio que dinâmica, que eu fui construindo com as pessoas que faziam oficina comigo. E a oficina terminou com vernissagem. Bom, depois a gente pode, se quiserem falar de uma coisa, esse é um objeto, é a cuia, aliás, está aqui anterior, que também, como tinha essa história de que, para falar do processo de formação e de percepção do mundo através do sistema né, do olho, eu tinha essa coisa do olho, como é que você pode fazer um olho, representar o olho, fazer uma câmera com o olho. E a cuia, que é uma fruta regional bastante comum, né, na Amazônia, e em outras regiões também, sempre foi um objeto bastante atraente para essa possibilidade e tal, e eu sempre tive vontade de fazer uma câmera obscura. E surgiu nesse laboratório a possibilidade de fazer isso numa coisa de diálogo com esse mundo mais já atual, né, que seria a imagem eletrônica, a imagem capturada em mídias capazes de armazenar o 0 e 1, né? Então, acoplei um CD na parte de trás, na frente tem um buraco onde eu coloco uma lente e faço o ajuste do plano focal para que a imagem se constitua de maneira focalizada no plano do CD. E isso foi uma brincadeira, porque, na verdade, o manto da Virgem está vazia, porque, na verdade, a luz está ali representada, a imagem é a luz, né? É assim que se representa, na verdade, as pessoas têm essa relação com a imagem, sempre uma veneração pela luz, né? Está ali a imagem da Virgem, ou de qualquer outro santo ou santa, mas o que importa é que há uma luz ali, né? Só que aí eu acabei fazendo uma coisa meio às avessas, né? Para quem entrava lá, achava muito estranho que a Virgem o manto estivesse vazio e ainda mais de cabeça para baixo, que seria uma coisa meio uma heresia e tal, uma coisa. Mas depois ele se conformava que conseguia ver a manta na posição correta, ficava menos preocupado.
Bom, e aí, só para finalizar, esse é um processo que eu falo de trabalhar cada vez mais com educadores e tal, que multipliquem isso de alguma forma, que se apropriem disso e façam uso dos contextos de sala de aula, mas ainda num plano muito da experimentação, de saber como isso pode repercutir. Claro, repercute de uma maneira ou de outra nesses contextos. Não há uma criança, um jovem, um adulto mesmo, que não se encante com essa possibilidade de trabalhar situações tão à mão, assim, tão mágica, tão instigante e tal. E, enfim, esse é o processo que eu falo, que eu venho trabalhando. E aqui a questão de como eu percebo, portanto, essa potência a partir dos números, né, daquilo que eu falei há pouco, né, da dimensão do que nos é colocado quando eu penso já na parte física e obviamente, aí são 0,0007 milímetros de comprimento de onda, né, enfim, muito pequeno isso, e que oscila em torno de 460 trilhões de vezes por segundo. Eu sou capaz de, quando eu penso nisso, fico pensando como é que eu consigo fazer isso, né? Falo assim, isso aqui tem um comprimento assim, e isso tem um outro comprimento que é ligeiramente maior, mas ligeiramente maior nessa escala é uma coisa que é inimaginável, mas que eu sou capaz de fazer esse tipo de distinção, né? Bom, e aí tem a questão das distâncias fenomenais que eu sou capaz de perceber, né, num campo mais do cosmo mesmo, e esse cosmo intangível fisicamente do ponto de vista do deslocamento meu, mas eu estou presente e sou testemunho disso sem nenhuma ajuda de nenhum elemento ativador para poder percebê-lo e tal. E aí que, portanto, eu venho nessa questão, né, que eu falo da Motainai, esses ideogramas, né, e que nesse texto da Maria Clara Takaki, que escreve sobre ideia sustentável, no blog, na verdade, Motainai, Tradição e Consumo Ético, que eu acho que se situa um pouco a minha reflexão de ordem mais filosófico-política, porque acho que nós não podemos desperdiçar tanta coisa assim. Acho que tem muito desperdício demais já, e mais isso que está, sobretudo, próximo, e nós somos isso, é um pouco talvez da aberração que nós chegamos assim, em termos de desenvolvimento. Falar de a gente é um ser inteligente, mas eu acho que a gente está bastante burro nesse mundo, como ele está, né? E aí queria fechar com um trecho do João Francisco Duarte Júnior, de um livro chamado Sentido do Sentido, Educação do Sensível, que eu acho que traduz um pouco as minhas inquietações, minhas preocupações, né? Porque eu acho que essa coisa que está próxima de nós e que a gente não se aproveita é uma das questões, os grandes desafios do momento, né? Então, eu vou até ler aqui, que é para pensar, né, o quanto uma educação voltada para o sensível pode contribuir para um melhor aproveitamento daquilo que se tem à volta, com a consequente diminuição desse desmedido desperdício tão corriqueiro em nossa sociedade contemporânea. Saber perceber o mundo ao redor, em termos dos materiais e substâncias que o compõem, coletando-as e as trabalhando artesanalmente, consiste, com efeito, numa maneira de estabelecer vínculos mais sensíveis com a natureza. Assim, a ecologia, a sensibilidade e a educação revelam o quão interligados podem estar se não forem tomadas como partes independentes de um conhecimento fragmentário e desvinculado da vida de cada um. Bom, resumidamente é isso. Então, eu acho que me foi dada essa oportunidade de chegar aí, e eu acho que eu não poderia estar simplesmente fazendo fotografia, né? Não estou desmerecendo absolutamente, eu acho que é um campo potente, mas eu acho que meu compromisso se tornou mais ter uma validade em função desse pensar que as coisas têm que ter um certo sentido, né, na vida. É isso. Obrigado. Miguel, ontem conversando com você, hoje assistindo um pedacinho do bate-papo aqui da tarde, agora te ouvindo,
eu quis trazer um poema para você. Que não é meu, obviamente, porque eu não tenho repertório para isso, mas eu achei que era uma coisa que dialogava e continuava um pouco aquela nossa conversa de ontem e essa maneira como você atua nesse lugar do educador, né? Que é um poema do Manuel de Barros e que se chama Poeminha em Língua de Brincar. E aí eu vou ler, não sei se vocês conhecem. Ele tinha no rosto um sonho de ave extraviada. Falava em língua de ave e de criança. Sentia mais prazer de brincar com as palavras do que de pensar com elas. Dispensava pensar. Quando ia em progresso para a árvore, queria florear. Gostava mais de fazer floreio com as palavras do que de fazer ideias com elas. Aprendera no circo a idos que a palavra tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria de rir. Contou para a turma da roda que certa rã saltara sobre uma frase dele e a frase nem arriou. De certo não arriou porque tinha nenhuma palavra podre nela. Nisso que o menino contava a história da rã na frase, entrou uma dona de nome Lógica da Razão. A dona usava bengala e salto alto. De ouvir o conto da rã na frase, a dona falou: "Isso é língua de brincar, é idiotice de criança. Pois frases são letras sonhadas, não tem peso, nem consistência de corda para aguentar uma rã em cima dela. Isso é língua de raiz", continuou. "É língua de faz de conta, é língua de brincar." Mas o garoto, que tinha no rosto um sonho de ave extraviada, também tinha por sestro jogar pedrinhas no bom senso. E jogava pedrinhas. Disse que ainda hoje vira a nossa tarde sentada sobre uma lata ao modo de um bem-te-vi sentado na telha. Logo entrou a dona Lógica da Razão e bosteou: "Mas lata não aguenta uma tarde em cima dela. E ademais a lata não tem espaço para caber uma tarde nela. Isso é língua de brincar, é coisa nada." O menino sentenciou: "Se o nada desaparecer, a poesia acaba." E se internou na própria casca ao jeito que um jabuti se interna. Eu acho que a maneira como você constrói esse lugar do artista e da educação é essa atenção para que esse nada que não desaparece, né? Então, muito obrigada. Obrigado. Só queria dizer que o Manuel de Barros está no meu repertório, porque, bom, aqui não tem tempo de apresentar tudo, mas essas dinâmicas que eu faço, o Manuel de Barros está sempre presente, que eu desconstruo trechos e peço para as pessoas montarem aquilo que possam entender com aquelas palavras, né? Porque as palavras deles voam e criam formas. E aí também porque a minha infância, que eu falo do meu processo, porque eu acho que o caminho que eu tinha da escola, da minha casa até a escola de 6 quilômetros, era a grande vitrine, a grande parte de diversões, onde tudo podia ser qualquer coisa, ou qualquer coisa podia ser tudo. Coisas de brincar. Enfim, coisas de brincar. Eu continuo brincando. Eu adoro brincar. Não sei se alguém quer fazer um comentário. Boa noite, Paula. Boa noite. Eu sou músico autodidata, não tenho a menor técnica em relação à música, né, propriamente dita, mas eu gostei do o gotejador. Eu queria saber se essa experiência você já fez com outras substâncias de outra densidade, tipo óleo, e se você já pensou em fazer essa mesma experiência em tempos musicais, do tipo abrir cada torneira em um tempo musical onde ficasse, onde transformasse, não necessariamente numa música, mas emitisse um som que não fosse simplesmente aleatório, fosse em um tempo musical. E se existe algum artista que já utilizou algum dos seus instrumentos para alguma música ou gravação? Uhum. Então, a primeira era matéria? No caso, eu usei a água por uma questão física, que é da condutibilidade da água, a condutibilidade elétrica da água. Com óleo, eu acho que
talvez funcione, não sei lhe dizer. Mas a água, com certeza, ela conduz eletricidade. Além do que tem a questão de ser líquida, e eu acho que também tem a questão poética da água, né, em si. Então, nunca pensei em usar outros materiais. Qual que era a segunda mesmo? Se algum músico já utilizou algum dos seus instrumentos que fossem mais melódicos, tipo aquele... Não, antes você perguntou do ritmo, né? Sim, se você abre a torneira, vamos dizer que uma ping, um pingo por segundo, outra ping 2, ela vai gerar você não vai conseguir criar um ritmo com isso, né? Porque o ritmo você precisa de tempos diferentes. Sim, então a minha pergunta seria se você já tentou fazer esse tempo, essa métrica. Não tentei. Também porque para mim interessa o fato de ser aleatório mesmo. Acho que o meu interesse maior é na aleatoriedade. Acho que quanto mais caótico, para mim, melhor. E já teve situações, sim, de músicos utilizarem meus objetos. Teve algumas, mas no começo dos meus trabalhos, assim, em 2004, 2005, até 2007, eu acho que até 2007 teve algumas parcerias que eu fiz de tocar, fazer apresentações, assim, utilizando os objetos. Tem uma dificuldade aí que, assim, quase a totalidade desses objetos, eles não me pertencem mais, né? Eu construí, aí foi para instituições, foi para galeria, vendeu, foi para museu ou coleções particulares, eu não os possuo. Eu possuo a autoria, mas não o patrimônio. E aí, até uma coisa é um projeto que eu tenho para o futuro, assim, de recriar alguns deles que têm essa potencialidade de ser instrumento e aí sim criar um instrumental meu para poder fazer alguma coisa a partir disso. De nada. Boa noite. Eu sou Leonardo, queria falar com o Miguel. Primeiro, adorei seu trabalho, muito. E quando você falava, eu lembrava do ato fotográfico do Philippe Dubois, por causa da perspectiva da luz como índice, né, penetração na câmara escura como uma espécie de útero. Porque se de um lado você atravessa o olhar, de outro você dá à luz essa dimensão uterina, criadora. Só queria te ouvir um pouco sobre isso. Na verdade, essa possibilidade da imagem, esse atravessamento e tal, o que mais enfim, essa dimensão da imagem, quando eu passei algum tempo fazendo uma afirmação de que a imagem acontece na câmara escura. Até o momento que eu fui refletindo e fui fazendo experiência e descobri que não, a imagem existe aqui transitando o tempo todo. Eu fiz até uma oficina chamada Imagem de Trânsito. Então, basta ter um obstáculo, algo que obstrua a passagem da luz e fazer um furinho. A imagem já está lá filtrada sendo uma imagem, mas a massa luminosa são bilhões de imagens. Então, para mim, esse lugar, para mim, do útero, do nascimento, da própria relação luz, dar à luz, é uma coisa que, enfim, está super presente enquanto reflexão, enquanto pensamento, enquanto ato político e tal, porque é isso que eu digo, que a gente parece que precisa de alguma coisa para as coisas acontecerem. As coisas já estão acontecendo pela própria natureza. Então, isso que o Paulo faz enfim, eu acho que é muito da integração, né? As coisas pulsam, você não precisa... Essa pulsação que, para mim, é muito mágica. E não aproveitar essa pulsação, não entrar em frequência, em sintonia com isso, que eu acho que é o desvio maior que nós sofremos ao longo desses anos todos da dita evolução humana, né? Dessa inteligência que cria todo isso. Eu acho que, eu não sei se estou respondendo a tua questão, mas estou fazendo uma reflexão nesse sentido de apropriação ou de mergulho, de imersão e se dar a isso, se permitir a isso, já que nos é dado, entendeu? Eu achei bacana quando você mostra a questão da câmera escura. Eu lembrei do trabalho de doutorado do David Hockney,
lembra que ele estuda a pintura do Renascimento e ele vem, através da questão das lentes, comprovar que esses pintores eles utilizaram a câmera escura nos seus trabalhos. Então, Caravaggio, muitos deles faziam uso da câmera escura num ambiente, numa sala escura, onde o personagem estava do lado de fora e eles faziam um esboço inicial da luz e sombra, né? E outra coisa que eu achei interessante é a questão que você falou de como que a gente consegue perceber essas micro diferencinhas, né, de frequência. E aí também tem isso na questão da audição, né? Sim. Porque eu fui fazer um trabalho onde eu estudei o som da chuva, para fazer algo parecido, que era o ensaio da chuva. E aí eu descobri, fazendo esse trabalho, que o som das gotas, o tempo de duração é de microsegundos. É uma fração muito pequena e a gente consegue perceber isso. Eu acho que tem essa relação da visão e do som, né? Da nossa capacidade de fazer esse reconhecimento. Eu acho muito interessante. Obrigado. Bom, já que você puxou essa questão, se eu queria complementar, então, porque essa experiência de contato com o pulso da luz me levou à água, que me leva de volta ao vento, que o vento era uma coisa muito da minha brincadeira, de cataventos e tal, e da terra, que brincar com a terra era uma coisa de brincar com a lama. Eu acho que nós perdemos enormemente a oportunidade de crescer mais saudáveis nessa sociedade, porque nós não temos mais isso, né? Tudo que vibra, tudo que pulsa. Então, né, os sentidos são os nossos todos os sentidos, não é só a visão. Então, quando trabalho com essa questão de vendar os olhos, para fazer uma provocação de você vem fazer uma oficina comigo, você vai ter que vendar os olhos. Por que vendar os olhos? Porque talvez você possa reativar o que você perdeu, que é a visão. Você não está mais vendo grande coisa. Então, é preciso pensar que o que você vai produzir como imagem não é o que o olho vê, mas o que você vê, ser completo, enquanto ser pulsante, né? Porque registro por registro as máquinas fazem sozinhas hoje em dia. Não precisa mais, né? Enfim, é um pouco essa impressão. Então, essa experiência sensorial que ativa o sensível, acho que é o que nós precisamos muito e muito, né? Para todos os níveis, né? Que essa formação que nos é dada através do sistema de educação é uma formação atualmente, violenta demais, e só pode produzir isso que está aí, né? Nós somos violentos porque somos produtos de uma grande violência, né? Quando você tira o indivíduo da sua possibilidade de crescer nesse meio pulsante, é um prejuízo muito grande. Eu gosto muito de brincar com isso, né? Fazer essas traquitanas, essas coisas que são incríveis, né? Você brincar, ficar pensando o que uma coisa pode produzir, isso é a coisa. Tem muito de ciência mesmo, pura ciência, ao mesmo tempo que é pura arte e que te leva também para o campo da espiritualidade, que eu acho que é fundamental para nós, né? De uma certa maneira. Gosto das vibrações todas. Muito bom. Vamos pular nas frases. Bom, pessoal, muito obrigada para aqueles que resistiram. Muito obrigada à mesa, obrigada aos Paulos, ao Miguel, e mais uma vez reiterar o agradecimento à Karen, que não poupou esforços para que tudo isso acontecesse maravilhosamente bem. Muito bem, seguimos. Estão todos convidados, né, para amanhã, o bate-papo com a Lubrits, e na sexta-feira o show do Shelpa. Só como eu sou não sou só eu de fora, mas quem quiser chegar em Belém, ou pelo menos saber um pouco do que acontece lá, é só visitar o site da Fotoativa, fotoativa.org.br.